Eu Levi e eu estou aqui, pois eu cavuquei os resultados da plataforma dos centros urbanos e cá estou eu, junto ao meu amigo Juvenal, para lhes contar tudo o que vi. Hoje a gente vai contar o que o Recife fez e tem para celebrar. São muitos resultados importantes para mostrar e eles falam sobre a evolução, a alegria e o crescimento das crianças e dos adolescentes. A Unicef está trabalhando com esse programa de 10 capitais no Brasil, onde Recife é um desses capitais, onde estamos trabalhando com dados para saber como que está a situação de crianças e adolescentes. A metodologia foi isso, se encontrar, ver estatísticas, ouvir as pessoas, fazer um diagnóstico da situação de crianças e adolescentes e depois, baseado nisso, fazer um plano de 4 anos e depois vamos juntos com as autoridades monitorando se melhora ou não a situação de crianças e adolescentes nesses lugares específicos, nesses temas específicos. Também vamos contar sobre as ações para a melhora das taxas dos bairros mais vulneráveis da cidade. O projeto Empodera chegou junto dos adolescentes, ouvindo de pertinho as questões que precisavam ser tratadas. E o resultado veio: a redução da gravidez das adolescentes. Trabalhamos contra a masculinidade tóxica, empoderando centenas de meninas. Agora vamos celebrar com nossas férias para descansar. Oi? Que férias o quê, Juvenal? A gente não pode parar, não. A gente acerta, mas tem que seguir buscando e encontrando soluções para os outros problemas. Quer ver um exemplo? Precisamos bolar um jeito de prevenir a sífilis congênita. As mulheres têm que entender direitinho como se proteger. É verdade, Carol. Vamos aos outros resultados. Os espaços de lazer foram melhorados e ampliados. Houve um aumento no número de consultas de pré-natal. Mais crianças foram rematriculadas nas escolas. E todo mundo agradece, criança, adolescente, as famílias, as escolas, a cidade. A gente precisa desses meninos tudinho crescendo sabido e saudável mesmo, porque eles têm direito de ser feliz. Agora eu quero contar uma história com um final feliz. Uma mulher chamada Alexandra se viu grávida, cheia de dúvidas e preocupações. Ela teve o apoio de uma verdadeira rede de proteção através de um conjunto de ações interligadas, como Mãe Coruja, as ações do Compás. Aí ela aprendeu tudo o que precisava ser feito para acompanhar a gestação do seu filhote. E ela fez tudo direitinho? Tudo direitinho. O menino Azaf já tem 4 anos e é a coisa mais fofa. E o melhor? Ele é super saudável. Cada vez que tem cada encontro de Semana do Bebê, projeto da Unicef, e cada vez que abre cada polo, é uma coisa que você melhora uma comunidade, porque através daquela comunidade, através daquele local, ajuda várias pessoas. Que não parem, que continuem, que isso vá de hoje a futuramente. Futuramente, meu filho pode estar com uns 20 anos. Eu participei desse projeto e hoje meu filho está. Agora vamos falar da Semana do Bebê. Uma semana inteirinha promovendo eventos e trocas de diversos setores relacionados à primeira infância. E uma tuia de gente, de profissionais de áreas diferentes dizendo: isso é muito importante. Ah, mas isso também. Isso não pode faltar. Aí eles botam tudo no liquidificador, batem e sai uma vitamina de soluções para os pequerruchos e adolescentes. A gente teve a oportunidade de conhecer os representantes da Unicef logo no início da nossa gestão, que vieram já oferecer parcerias. A Semana do Bebê, a plataforma de centros urbanos. É um dado que você conhece de outro país, de outra política pública, de outros lugares do mundo que estão dando resultado. Trazer para o Recife é muito importante. Integrar todas as secretarias, fazer um marco legal da primeira infância do Recife e agora um plano municipal da primeira infância aprovado por lei, feito com participação da sociedade. São muitas histórias para contar. Agora vamos fechar esse VT com um pedaço daquela música que tem muito a nos dizer? Vamos. Toda criança tem direito de ser feliz. Brincadeira de criança é direito garantido. Eu preciso de proteção. E se eu estiver errado, fale manso com cuidado, palavras do coração. Toda criança tem direito de ser feliz.
Toda criança tem direito de ser feliz. Oi, oi, boa noite a todas e todos. Uma alegria, minha gente. A gente está junto nessa noite para falar de um tema tão importante, né? Afinal de contas, a gente começou a Semana do Bebê, né? Que é essa semana marcante para a cidade do Recife. Uma semana que fez história, faz história. E a gente está na 7ª edição. E eu quero muito agradecer a você que está em casa assistindo, participando. Vai ter um momento aí de você poder interagir, mandar pergunta. O importante é que a gente esteja juntas e juntos, né, nessa discussão importante para a nossa cidade, para as nossas crianças. Eu costumo dizer, Rodrigo, que pensar nas crianças não é só pensar no futuro, não, Lu. É pensar no presente. É essa construção a partir desse presente. E aí, com essa temática, né, que a gente se propõe a fazer nessa 7ª Semana do Bebê, essa semana de 2021, onde a gente tem a alegria exatamente de discutir a primeira infância começa na gestação. Pois é. É esse olhar, eu falava hoje de manhã na abertura, quando a gente sabe que a Semana do Bebê aqui, a gente colocou como tema Recife, uma cidade com atitude desde a primeira infância, mas a gente trazia muito esse recorte, e aí é uma pauta que eu já coloco faz um tempo, de que não há como discutir primeira infância sem a gente falar da questão de gênero. E aí vem essa necessidade de falar do cuidado com quem cuida. Essa primeira infância que já começa na gestação, com todos os desafios que essas mulheres, muitas vezes que essas meninas, enfrentam no gestar. O recorte de gênero que a gente faz no processo da gestação, no processo da primeira infância, é um recorte importante para tirar da invisibilidade o processo do cuidado. A mulher vai gestar, a mulher vai parir, a mulher vai amamentar. A mulher vai cuidar, todos os vínculos, aquela relação muito ainda junta, né, dessa criança que ainda não larga essa mãe nos primeiros anos de vida, né, e esses primeiros anos de vida duram um tempinho aí, até que esse desmame comece a acontecer. Mas o quanto que é importante, né, Rodrigo, da gente entender a participação paterna no processo da gestação. Demais. No apoiamento ao parto, no apoiamento ao aleitamento e no apoiamento e participação efetiva na educação. E aí eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. A gente está arrodeada aqui de pessoas importantes que vão poder somar com a gente nessa discussão, nessa construção. E eu queria poder apresentar a vocês Luciana, que é coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital das Clínicas, é integrante do Programa de Atenção à Gestante e Adolescente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, o PROGESTA, e também doutora em Saúde Coletiva. Boa noite, Lu. A gente vai ouvi-la já, viu? Boa noite, Lu. E aqui com a gente também está Rodrigo Lacerda, esse cara especial que vai poder compartilhar um tanto do seu saber conosco, né? Com essa vivência, com esse olhar paterno, masculino, diante desses desafios da gestação, né? Do acompanhamento ao parto, nesse suporte no aleitamento materno, com a musicalidade, como é que tudo isso está envolvido. Então, a gente está aqui com Rodrigo Lacerda, que é pós-graduando em musicoterapia, licenciado em música pela Universidade Federal de Pernambuco, técnico em música pelo Conservatório Pernambucano de Música, regente da banda pelo Instituto de Tecnologia Federal da Paraíba, bacharel em música sacra pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, com habilitação em composição musical e mestrado em música no curso de Master of Arts in Music pela Campbellsville University. Isso. Uau, arrasou. Minha gente, não é fraco, não. O negócio aqui é bom demais. A Semana do Bebê é isso. Emoções, construções, musicalidade, psicologia. E eu quero muito escutar você, Lu, para brilhantar essa noite da gente, né, Rodrigo?
com essa tua fala, esse teu olhar, dessa tua experiência, tua vivência à frente do Progesta, muito com esse recorte psicológico, né, afetivo, mas, acima de tudo, assim, com teu entendimento como mulher, como mãe, com tua vivência aí na prática. Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite, Rodrigo. Boa Eu queria noite. agradecer a todas as pessoas que estão à frente dessa organização, agradecer à vice-prefeitura, agradecer à Unicef, agradecer também às minhas colegas, né, do Progesta, que estão depositando a confiança na minha fala, no sentido de poder representá-las aqui. Queria agradecer também, né, a presença de Rodrigo, trazendo música que acredito trazendo leveza à nossa conversa de hoje. Bom, eu preparei a fala pensando, no primeiro momento, em explanar o lugar que eu estou partindo em relação ao Progesta. Fazendo um paralelo com o tema, a primeira infância se inicia na gestação. A minha primeira experiência com o Progesta foi quando eu ainda era estagiária de uma ONG chamada Instituto Papai, que é uma ONG que trabalha com questões ligadas a gênero e com recorte grande de um foco na paternidade e na adolescência. E quando eu me aproximei do Progesta, ele, na época, se chamava PROAMA, Programa de Apoio à Mãe Adolescente, e eu me aproximei no lugar de estagiária, e a gente fazia grupos de jovens pais à medida em que as mães estavam sendo acompanhadas com o corpo técnico do hospital. E, nessa época, a gente tentou várias maneiras de se aproximar dos pais, até que a gente começou a entender e a compreender que uma metodologia denominada sala de espera seria mais adequada. Então, a gente convidava os pais que estavam acompanhando, ou os parceiros que estavam acompanhando as gestantes naquele momento, e fazia um grupo mais pontual. Era o que era possível na época, e acredito até agora, com todos os entraves que a gente ainda tem em relação à igualdade de gênero. Passado alguns anos já de formada, eu fiz o concurso do HC, e entrei no HC como sanitarista. Então, além de eu atender crianças e adolescentes no ambulatório, porque eu tinha formação em psicologia, eu fui me aproximando de pronto do trabalho do Progesta, porque a discussão e a temática da educação em saúde muito me interessava. E foram aí mais de 10 anos, né, junto à coordenação, a gente costumava chamar de núcleo duro do Progesta, então a gente tinha colegas da enfermagem, ainda tem, da ebiatria, que é uma especialidade que trabalha com adolescentes, e também do serviço social. E, ao longo desse tempo, eu gostaria de destacar duas grandes transformações, mais uma vez, para fazer jus ao tema, que houve, né, que aconteceram no Progesta. A primeira delas foi a chegada de Caroline, que é uma pessoa que, né, vem costurando esse evento junto à vice-prefeitura, porque com Caroline veio junto o departamento de fisioterapia, o que possibilitou que o projeto tivesse mais sustentação. O que é que eu estou chamando de sustentação? A gente passou de um programa de assistência a um programa de extensão, o que aproximou os estudantes e o que possibilitou, por sua vez, da gente atrelar a assistência à prática de ensino e à pesquisa. Um segundo aspecto, ainda ligado à chegada de Caroline, foi que as grávidas, até então, que tinham acesso às oficinas temáticas, passaram a ter, concomitante às oficinas temáticas, os exercícios da fisioterapia. E o relato, assim, tinham vários estudantes de fisioterapia que faziam pesquisas pré e pós, e as próprias entrevistas que a gente realizava, o quão aumentou, a partir da chegada da fisioterapia, o número de partos naturais e a facilidade no momento do parto, a partir da fisioterapia. Um outro aspecto, né, de grande mudança do Progesta, foram muitos, né, muito tempo, enfim, alguns momentos de maior articulação, alguns momentos de menos articulação, mas algo que a gente se deparou ao longo desses anos foi que a demanda de gestantes adolescentes vinha diminuindo. Então, a gente pensou, ora, será que não seria interessante a gente abranger essa faixa etária, considerando vários aspectos aí. Um deles é que, ao longo desse tempo, acho que a conotação de imediatismo dos adolescentes ficou maior, então a gente, inclusive, encurtou
as versões, né, os grupos que aconteciam, eram 9 semanas, eram 12 semanas, a gente passou para 9. Tem um outro aspecto que a gente ventilou também, que é em que medida elas estão chegando menos ao hospital de alta complexidade, porque a própria atenção básica, ou seja, o próprio território está ofertando uma assistência que responde à expectativa dessa gestante. Enfim, então, dentre os aspectos e as oficinas que a gente costuma abordar no Progesta, dentre elas, direitos das gestantes, a prática da alimentação saudável, sobre a qual vocês vão conversar aqui nessa semana, o próprio exercício físico, as transformações físicas do corpo atreladas ao desenvolvimento do bebê, planejamento familiar, a gente começou a partir do princípio de que, sim, eles seriam mais potentes se voltados para um recorte etário de gestantes em formação, mas não apenas. A gente partiu do entendimento, ao abranger a faixa etária, de que esses temas também poderiam ser interessantes, desde que houvesse interesse por parte da gestante, para todas as mulheres e homens que topassem participar. Eu acho que é importante frisar que os homens, sendo pais ou sendo parceiras da gestante, sempre foram estimulados a se aproximarem dos grupos, né? Bom, e agora fazendo um recorte mais voltado para o foco da oficina, que a gente suspendeu o grupo, porque se trata de um encontro coletivo, por causa da pandemia, mas eu passei mais de 10 anos na coordenação e, atualmente, quando eu assumi a outra coordenação, eu continuei participando como integrante, que facilitava uma oficina que se chama Sentimentos e Aspectos Emocionais na Gestação. Então, uma primeira premissa, já me aproximando mais do foco do tema dessa mesa, é que tanto o processo da gestação, o parto e o pós-parto são vivências muito singulares, né? Por outro lado, é possível que a gente apresente alguns aspectos que podem ser comuns nesse momento da vida. Então, o dilema de suspender ou adiar projetos ligados ao trabalho ou aos estudos, o foco na vida familiar em detrimento da vida social, os conflitos entre o corpo ideal e o corpo do pós-parto, o lugar de mãe em detrimento do lugar de filha, o filho idealizado versus o filho real. Então, a gente tem aí um emaranhado muito complexo de questões, né? Há uma autora que discute muito essas temáticas, chamada Vera Iaconelli, e ela traz um elemento que eu acho que é importante a gente refletir, que é o quão os tempos modernos têm estranhado o estranhamento das mães diante do seu filho recém-nascido. Então, acho que é muito importante a gente ter a compreensão desse momento fusional, né? O próprio Winnicott vem chamar de um estado chamado preocupação materna primária, em que a mãe fica quase meio enlouquecida, digamos assim, meio lá, meio cá, num estágio de torpor que varia entre o final da gestação e os primeiros meses de vida, que, segundo ele, seria fundamental para que houvesse uma facilitação desse vínculo. Por outro lado, eu já estou amarrando, vi que alguém olhou para o relógio. Por outro lado, pensar na dia de mãe e bebê não é desconsiderar o pai e nem as pessoas que estão, as pessoas adultas que estão no entorno dessa mãe, né? E, nesse sentido, eu gostaria de citar um exemplo. E aí, antes de citar um exemplo, tem algo que eu acho importante pontuar, com o cuidado de não defender a medicalização da vida, mas que, dentre esses adultos, é possível que a gente possa contar com o saber dos especialistas. Então, uma doula que pode facilitar o trabalho de parto, uma enfermeira que pode ofertar determinadas dicas e estratégias para uma amamentação menos sofrida, mais tranquila. Um psicólogo que pode ter uma escuta atenta, né? E, fazendo um paralelo com o que eu estou chamando de escuta atenta, é que eu trago esse exemplo de uma mãe que estava num centro obstétrico. Nessa época, eu estava fazendo as interconsultas da maternidade, e, quando eu chego, ela estava visivelmente aflita e aparece, relata que estava muito aflita porque a filha estava no CTI,
precisando de alguns cuidados, não era nada muito grave, e que ela tinha 48 horas para ir para algum outro espaço, né, que não o centro obstétrico. Havia a possibilidade dela ir para o cantinho das mães, o cantinho das mães estava lotado, mas, em princípio, ela não iria sair dali se o cantinho das mães estivesse lotado, né? E ela começa a relatar que era a segunda filha dela, de que essa segunda gestação não tinha sido desejada, que ela tinha passado por procedimentos estéticos que tinha deixado o corpo da forma como ela estava satisfeita. Citou também elementos muito caros para ela, de que era o fato de que a primeira filha dela ter passado por situações que demandou muito do pai e da mãe. E aí traz mais alguns elementos, depois ela cita novamente, mas eu só tenho 48 horas para saber para onde eu vou. E aí conversa vai, conversa vem, e num determinado momento ela fala, olha, com 48 horas de nascida, eu fui abandonada pela minha mãe e eu fui educada, adotada por uma outra família. Então, isso que eu estou falando para vocês agora, eu não me atentei na hora, eu precisei sair de lá para ir pensando sobre o atendimento e eu disse, nossa, 48 horas, né? Então, por que eu trouxe esse exemplo? Porque eu acredito que a primeira infância, ela sim começa na gestação, mas possivelmente a gente pode até pensar que ela começa na própria pré-história da criança, né? E na história também dessa mãe. Então, muito possivelmente, aquelas 48 horas seriam decisivas em ela tombar ou não tombar essa nova maternagem, né? Então, nesse sentido, sim, a escuta de um profissional, a escuta cuidadosa de um profissional pode levar a compreensões do processo e a autocompreensões também, né? Para finalizar mesmo a minha fala, eu queria pontuar que o processo, né, de gestação, parto e puerpério, o próprio processo de gestar uma criança é um processo, via de regra, de adição, mas que também há perdas, né? Então, poder conversar sobre o processo mais aproximado da realidade é uma forma das próprias mães não se sentirem, muitas vezes, incapazes de cuidar da criança ou se sentirem extremamente frágeis porque estão com sentimentos ambivalentes diante da criança que nasceu saudável, né? Poder ofertar esse apoio, seja da rede familiar, seja de diferentes grupos de vivência, como um grupo psicoterapêutico, um grupo pedagógico, um grupo de arte-terapia, é uma forma de fortalecer o pertencimento, assim como a gente tem realizado no Progesta. Uma das coisas mais bacanas que nos últimos grupos eu comecei a perceber, até porque quando a gente iniciou não tinha WhatsApp ainda, não sei nem se tinha celular, mas eu acho que tinha, foi que as próprias gestantes elas permaneciam com um laço afetivo, se não de amizade, mas afetivo, pós o acontecimento dos grupos, né? Então, acredito que o espaço do coletivo pode ser um espaço, sim, desses pais ficarem mais estruturados e, a partir daí, poderem ofertar, mais uma vez, um conceito winnicottiano, uma ambiência mais favorável para essa criança. E aí eu fecho a minha fala com uma fala de Julieta Jerusalinski, que é: os filhos não nos ouvem, eles nos veem, né? Então, a importância desses pais estarem mais ou menos organizados, e eu acho que mais ou menos organizados é o máximo que a gente pode pedir num tempo de pandemia, é algo muito importante para que a criança se situe melhor, seja no contexto da pandemia, seja no contexto do desenvolvimento. Foi isso que eu preparei para falar e eu me disponibilizo para a gente ir trocando figurinhas, inclusive sobre arenas que eu não conheço, como a música. Obrigada. Maravilha. Eu fiquei escutando você e pensando, né, o quanto que a gente precisa quebrar esse... Eu acho que eu não sei nem se é quebrar mesmo, viu? Falar na frente de psicóloga é difícil, porque ela está ali me analisando toda, mas eu vou dizer o que meu coração está dizendo aqui, que é romper com esse ciclo meio que romântico, sabe? O romantismo da gestação, o romantismo do parto, o romantismo da amamentação. Na vida real, a gente sabe, eu sou mãe de 3 e, assim,
Veja, eu não tive problema nenhum nas minhas gestações, gestação massa, não tive enjoo, não tive dor, não tive incômodo para dormir, não tive nada. Sei que um monte de mulher tem incômodo, sente dor na coluna, a coisa do acordar a noite toda para fazer xixi, isso tira o sono, não sei o quê. Eu acordava, mas eu dormia, eu ficava de boa. Mas eu sei que existe a que tem dificuldade, mas a coisa da amamentação, que é uma coisa maravilhosa, minha gente, mas vamos falar sério, é de uma exigência, sabe? De uma exigência, e especialmente na fase inicial da amamentação, é dolorido, a gente está cansada do parto, a gente se sente, muitas vezes, sozinha, né? Porque o companheiro está dormindo, porque vai trabalhar no outro dia, porque não sei o quê. Enfim, é um processo, é isso, é essa ambivalência de sentimentos que mexe muito com a gente, que a gente precisa respeitar, entender e aceitar. O processo não é fácil, né? De fato, é uma soma, porque você está gerando outro ser dentro de você, mas é de uma divisão dentro da gente incrível. Mas que eu até hoje, eu tive uma reunião agora no final da tarde, e eu dizia isso na reunião, eu digo, olha, eu faço sempre a escolha do ser feliz ao caminhar. Isso é minha personalidade. Por mais difícil que seja, eu digo, eu tenho que ser feliz no caminhar. Vamos viver essa coisa. Vive até a dificuldade intensamente, mas vive. Se respeita, se aceita ali naquele processo de dor, de dúvida, de medo. Tem que se respeitar. Mas ser feliz no caminhar, sem esperar sempre assim, não, eu vou ser feliz quando não, o dia é hoje, a hora é agora. Mas, assim, eu acho que quebrar esse ciclo do romantismo, compreender essas ambivalências de sentimentos é extremamente necessário. E a gente precisa ser acolhida nesse momento. Por isso que essa temática que a gente puxa, né, do cuidar de quem cuida. Porque a mulher grávida, ela tem toda a atenção do mundo. Depois que o bebê nasceu, esqueça, a atenção é toda para o bebê. Ninguém, nem um lugar para você sentar dá mais. Quando você está com barrigão, todo mundo senta aqui, quer comer, você é a primeira a comer, quer não sei, você não passa necessidade nenhuma. Depois que o bebê nasce, querida, esqueça. Você agora fica aqui, porque a prioridade é a criança. E a gente precisa se enxergar como prioridade também nesse processo, né? Então, cuidar de quem cuida. Mas eu quero muito escutar você. Olha, com essa musicalidade toda, essa formação, essa capacidade, essa sensibilidade, a gente sabendo, né, que quanto que a criança reconhece, depois do nascimento, as músicas que ela escutava na barriga, a vozinha do pai, a da mãe, ela já está ali ligada direto, né? Já escuta tudo que a mãe fala, respira, sente. Mas e a coisa da musicalidade? Como é que você entende assim que você, pai, você, homem, nesse processo de apoiamento, de participação ativa, né, dessa gestação, desse parto, desse pós-parto, desses anos iniciais dessa criança, com todo o seu dom aí que Deus lhe deu e lhe confiou? Diga para a gente. Boa noite, Isabela. Boa noite, Isabela. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciana. Se você está feliz, bata a palma. Se você está feliz, bate o pé. Se você está feliz, grita viva! Viva a vida de alegria. Viva a vida de alegria. Uhul! A música, ela tem um poder incrível. Da Grécia Antiga, né, Pitágoras, muitos estudiosos, eles já falavam, estudavam sobre a música, ela impacta diretamente no comportamento, né? Daí veio a doutrina do ethos. O ethos é que a música, ela, através de sons, ela pode provocar, pode estabilizar, pode animar, pode dar um sentido, transformar arte e ciência na transformação do sujeito psíquico, do homem. E na gestação, como você falou desse tema, as músicas, né, elas permeiam uma memória autobiográfica. Cada um tem uma memória autobiográfica musical. E essas músicas, elas marcam a vida da gente. Por exemplo, quando a gente escuta
não tem letra agora, mas ela já remeteu você em algum momento. Então, essa música já levou você, essa melodia, esse tom, para um determinado tempo e espaço que você ouviu essa música, ou que você cantou essa música para alguém, ou que você sentiu essa sonoridade. Então, eu sou musicoterapeuta, associado aqui da Associação de Musicoterapia de Pernambuco, a MTPE, e nós fazemos um trabalho, viu, Isabela, Luciana, de musicoterapia para crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com neuroatípicas. E a gente entende que a música, ela atravessa a alma, o corpo, as estruturas, né? É uma energia, é som. É um som que transforma, né? E a musicoterapia é um campo de conhecimento das ciências paramédicas que utiliza melodia, ritmo, harmonia e elementos sonoro-musicais para trabalhar uma relação com o outro, né? Consigo mesma, com o outro e com as pessoas, com o público. Isso na educação, eu sou professor de música também, e existem abordagens para a educação infantil, para a educação, o ensino fundamental e para a primeira infância. E é na primeira infância onde aquele ser, né, o aspecto neuroplástico, né, a plasticidade do cérebro, ela desenvolve. Então, por isso que é muito importante esse trabalho de bebês com bebês. E eu escolhi realmente me dedicar à primeira infância porque eu, na minha pesquisa de graduação e de especialização, é que a música tem um poder incrível na primeira infância, na formação e na plasticidade cerebral, trabalhando na comunicação, interação sensorial. A gente pode, com música, a gente pode experimentar alguns instrumentos. E quando a gente ouve um instrumento tocando, uma criança está com um instrumento, ela está criando uma relação com o objeto. É um objeto que vai mediar uma relação. Quando eu vou tocar esse som aqui, por exemplo, o que é que vem na cabeça de vocês? Algo que vai acontecer. Então, ou algo que já aconteceu, né? Quando a fada madrinha vai fazer aquela mágica, né? Aquele som transforma, esse som ele perpassa por você, né? Na janela da alma, né? E dá uma sensação, né? Como quando você escuta esse toque, esse som, já remete para você a sua criança que está dentro de você. Então, através dessa linguagem sonoro-musical, a gente vai trabalhando na criança aspectos importantes. Para a criança dentro do transtorno do espectro autista, trabalhar o olhar. Você viu que a primeira coisa que eu fiz com vocês foi boa noite. Primeira coisa, o som, impacto, expressão, o poder do impacto sonoro e depois a relação. Olha, eu já criei um vínculo através um vínculo sonoro, musical e expressivo, fazendo agora um grupo de pertencimento, porque todo mundo está tocando, está cantando, está expressando com o corpo, está vivendo a música, não de forma receptiva, mas de forma ativa. Mesmo vocês não sabendo tocar, não sendo música, não importa, na musicoterapia tudo é possível, tudo é permitido. Em qualquer setting terapêutico, não há culpabilidade, há só a sensação de pertencimento e de fortalecimento de comunidade.
Então, isso na criança, para os pais, o contexto familiar, principalmente na musicoterapia neonatal, onde a gente diminui um pouco as luzes do ambiente, né, na UTI, com o violão baixinho. Boa noite, Luana. A segunda coisa que eu fiz foi mencionar o nome de vocês. Esse nome, o som do nome, Isabela, Luciana, esse aspecto sonoro é a sua identidade, tem um poder. Então, essa energia do som, do nome, da identidade, a gente enfatiza na criança para fortalecer essa integração. Por isso que a musicoterapia está no rol da OMS e também do SUS, né, como uma prática integrativa. Né? É uma terapia integrativa que tem esse objetivo de integrar, né, o ser dentro de uma comunicação, de uma interação sensorial, né? Viver a música de forma efetiva, né? E fazer e fortalecer a relação, um vínculo de relação com o musicoterapeuta e o contexto familiar, o acolhimento familiar. Maravilha, eu vou dizer uma coisa, é muita emoção, viu? Adorei. Minha gente, é porque é isso, esse resgate, né? E como a música mexe com a gente, né? Como esse nana neném. E minha filha mais nova está com 2 anos e 10 meses e eu fico querendo tirar o medo, né? Da nana neném, a Cuca vem pegar. Aí eu fico mudando as letras da música. Né? Boi, boi, boi da cara preta, vem olhar a Nina, que ela adora ver careta. Eu fico dizendo que Nina gosta de careta. E ela diz a mim, mamãe, canta da careta, canta da careta. Aí eu canto da careta. Mas também tem uma que é assim, eu canto, dorme, Ninoca, que eu tenho que fazer. Vou engomar a camisinha para você. Dorme, minha filha, que eu estou cheia de coisa para fazer. Essa coisa também é real, viu? Porque a gente não falta o que fazer, né, Lu? Vamos brincar que é sério. Então, vale inventar letras aí, mas contanto que durmam. E a gente pode também usar o processo da composição musical para trazer um subjetivo. Por exemplo, num contexto de primeira infância, todos os peixinhos gostam de nadar, gostam de carinho no fundo do mar, no fundo do mar. E a gente vai brincando com a criança. Todos os peixinhos gostam de nadar. Trabalho corporal, trabalho de sensibilização, comunicando com o corpo. Gostam de carinho no fundo do mar, lá na barriguinha da mamãe, que ele está nadando, brincando e tendo as primeiras experiências sonoras musicais, que é lá no quarto mês, o ouvido da criancinha do bebezinho já está em formação e ali ele já experimenta. É o primeiro universo, né, de experiência da criança, é o universo sonoro musical. E quando a gente canta, ou quando o papai e a mamãe têm uma relação com músicas, eu escuto rapa, eu tenho uma criança que ela escuta rapa desde pequenininho, mas é a música do papai e da mamãe que eles gostam. Então isso já cria uma relação familiar, um fortalecimento. Não importa o estilo de música, importa que ele está vivendo aquela batidinha, né? Aquele remeleixo da mamãe dançando, né? Ou no frevo, no carnaval. E ela pode assim ficar num espaço de conforto, né? Do seu ser psíquico, na sua formação. A gente trabalha muito com a educação, também brincando com as palavras, para a gente trabalhar a parte cognitiva da criança. A abelha fala, abelhês. A baleia fala, baleês. O cachorro fala, cachorrês.
E o gato fala... Gatanês. Na improvisação, isso é um processo de improvisação musical em cima da música, onde tem a parte cognitiva, que é a criança fazer ela pensar na música e ela reproduzir. E automaticamente ela vai se expressar. Então ela ganha na cognição, na parte expressiva e na parte cognitiva. O porquinho fala... Porquês. Uhul! A gente pode brincar também com onomatopeias, né? Todas as músicas que eu estou cantando aqui são de minha autoria, porque como eu sou educador e musicoterapeuta, eu tento fundir as duas coisas, né? A parte sensorial, a parte cognitiva e a parte educativa. O cachorrinho faz assim. O gatinho faz assim. Miau. O porquinho faz assim. Lá, 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 lá. E assim a gente vai brincando e todo mundo vai se divertindo. O leão faz assim. Não faz muito, tá fraco, perdeu pro Náutico, né, ontem. Tá um gatinho, né? Tá um gatinho. A preguicinha faz assim, a gente vai modular. Se espreguiçando. Acorda! Lá, 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 lá. Arrasou, Rodrigo, é isso. E tem uma coisa linda que, por que criança se acalma tanto com aqueles... Aí eu estava lendo, grávida agora, de Nina, do quanto que esse... É o barulho do cordão umbilical, né? Esse pulsar que esse bebê está ali dentro, ó, escutando tudo e se acalma. Então, essa coisa da musicalidade está dentro da criança, está dentro do ventre da mãe, né? Essa criança está sentindo tudo isso. Então, é muita musicalidade. Mas aí, deixa eu te perguntar uma coisa, veja mesmo, viu? Pegando toda essa vivência que Rodrigo compartilha com a gente, da música, desse processo todo, queria muito te ouvi-lo num ponto que é bem importante para essa temática, né? Do cuidado com quem cuida, desse olhar para quem cuida e dessa coisa compartilhada, né? E aí a gente tem esse entendimento que essa formação da personalidade começa, de fato, na gestação, né? Do mesmo jeito que ele falou aqui da questão da escuta, a questão do paladar, a gente vai conversar com o nutricionista, acho que é amanhã ou depois de amanhã, para entender quando é que se começa essa formação do paladar da criança. Por isso que tudo é tão cuidadoso, né? Tem que remeter essa gestação. Mas aí a gente entra numa pegada, né? Dessa coisa das cargas emocionais, que essa mãe vive. Essa influência nesse desenvolvimento físico e psíquico desse bebê se dá mesmo fortemente. E em que medida a participação masculina fornece subsídios diretos e indiretos para essa formação, né? Como é que a gente pode olhar nessa composição aí, nesse caldeirão de vivências, de emoções, participação do pai ou ausência desse pai, enfim, como é que se dá tudo isso? Então, antes de você fazer essa pergunta, Isabela, bom, antes de tudo, queria parabenizar, uma beleza. Parabéns. Obrigado. Eu fiquei pensando, eu acho que eu preciso falar mais do papai, senão vão dizer que eu estou negando minhas origens. Eu trabalhei 10 anos no papai, comecei no início da graduação e foi um estágio, um processo que foi divisor de águas, tanto na discussão de gênero como nas amizades que foram possibilitadas a partir desse espaço de trabalho. E uma das nossas produções foi justamente sobre a participação do pai no processo de amamentação, né? Então, quem já passou por esse processo, ou quem já leu a respeito, ou conviveu com uma pessoa próxima que passou, sabe o quão é puxado, né? Então, muitas vezes as mulheres, além de acordar várias vezes à noite, precisam esperar um certo tempo para que a criança arrote, para que depois ela possa ser colocada no berço novamente ou na cama, enfim. Então, se o pai participa desse momento, é algo que já dá uma trégua bastante significativa
para a mãe, né? Inclusive, a gente costumava discutir muito de que o termo, se a gente usa o termo ajuda ele pode ser prescindível, né? Da gente, de fato, utilizar a expressão participação do pai. Eu acredito que a gente tem, sim, avanços, né? Por outro lado, como dizem alguns estudiosos, geralmente são 2 passos para o lado, 2 passos para o outro. A gente está em um governo federal que terminou arrefecendo muitas iniciativas interessantes que a gente vinha tendo. Eu gostaria particularmente de frisar uma lei, que é a Lei do Acompanhante, se eu não me engano, ela é de 2007, e a gente fez um trabalho com várias maternidades no sentido de estimular que esse acompanhante fosse justamente o pai do bebê, como uma forma de estimular a participação dos homens, principalmente no campo da saúde sexual e reprodutiva, que é o campo sobre o qual a gente está falando, né? E a gente teve muita resistência das equipes, né? Tem uma colega chamada Paula Viana, que é coordenadora do Grupo Curumim, que é uma ONG feminista que trabalha com humanização do nascimento e com violência no enfrentamento da violência contra a mulher, que ela chamou a atenção de que a entrada de uma pessoa no momento do parto muitas vezes pode ser considerada um controle social in locus, porque, via de regra, a mulher está fragilizada, e se tiver algum tipo de sinalização de violência obstétrica, muito provavelmente ela não vai ter vocalização naquele momento para reagir, e que a entrada de uma outra pessoa pode, de alguma forma, deixar mais vulnerável essa equipe, que seja uma equipe que não esteja, obviamente, seguindo a adequação razoável na sua prática de cuidado. E aí, o que aconteceu, pessoal? Muitos profissionais alegaram de que, se esse acompanhante fosse do sexo masculino, muito possivelmente essa entrada, né, desse pai, nesse momento, especificamente do parto, poderia rebater na falta de privacidade das outras gestantes. O que eu geralmente costumo pontuar é que, no momento desses, o que menos vai importar para um homem é ficar ligado na xoxota alheia. Por outro lado, em que medida um projeto que não seria substancial, de você alocar biombos dentro de uma maternidade, né? Então, muitas vezes, a questão prática, ela diz de uma questão teórica, que diz, por sua vez, de uma questão ideológica. Então, ora, por que se vai alocar recursos para um biombo se não se tem o interesse de que esse pai participe, né? Então, para amarrar minha fala, eu queria citar um exemplo. Durante muito tempo, a gente fez um trabalho ainda no Papai, antes da saúde do adolescente passar para a atenção básica. Os adolescentes eles eram atendidos através de um programa chamado PROSAD, Programa de Saúde do Adolescente. E o CISAM, a maternidade do CISAM, tinha um PROSAD. Então, a gente se aproximou e a gente realizava lá grupos de jovens pais, um pouco mais estruturados do que no HC à época, mas, novamente, com a metodologia de sala de espera. E aí teve uma situação que eu nunca me esqueço, quando eu fui convidar um pai para participar, ele olhou para mim e falou: por quê? Não era para eu estar aqui? Então, muitas vezes, os adolescentes eles estão no espaço físico de cuidado, né? Reforço, cuidados especialmente voltados para a saúde sexual reprodutiva, e eles nem são vistos e não se sentem à vontade. Muitas vezes, a gente também fazia formação com os profissionais do PROSAD, e alguns colegas diziam: olha, mas eles não vêm. Então, às vezes, literalmente, eles não enxergam esses homens que estão no espaço do cuidado. Para amarrar mesmo a minha fala no sentido de levar essa conotação para uma questão de gênero e também de geração, eu estava fazendo uma pesquisa do mestrado, que foi sobre adolescentes, e aí eu estava no Diário de Campo, em uma OSF, que é a Unidade de Saúde da Família, chegou um adolescente e falou para a agente comunitária de saúde: fulaninha, eu vim aqui para marcar uma consulta para mim. E ao que ela olhou para ele e disse: Cicraninho, amanhã eu passo na sua casa e marco com a sua mãe. Se eu não tivesse com o meu suporte teórico, muito possivelmente isso ia passar batido, mas depois, analisando, o que essa fala representa é uma destituição do lugar de gênero e do lugar da dimensão de geração, ou seja, ela desconsidera o fato dele ser jovem, homem, e pondera: eu vou falar com uma mulher, né, do sexo feminino, que é aquela que seria responsável pelo cuidado, e por uma adulta. Então, muitas vezes, até mesmo sem querer, a gente termina reificando que os espaços de cuidado, principalmente aqueles
ligados à saúde sexual e reprodutiva, repito, são muito próprios do universo feminino. Então, acho que a gente ainda tem muito que avançar nesse sentido. Verdade. E o quanto que a gente precisa descortinar isso para poder permitir que esse papel seja devidamente distribuído. Não é? Muitas vezes a gente, eu digo isso porque eu escuto ainda muito de pessoas próximas, né? De que ele não sabe fazer nada, deixa que eu vou fazer, porque eu sei fazer, ele não sabe fazer, e aí você não deixa nem o outro fazer, mesmo que seja do jeito dele, que não seja do seu jeito, que não é que não sabe fazer, mas é porque é diferente do seu jeito de fazer. Então, isso vai, de certa forma, frustrando esse homem que tem desejo de participar, acomodando-o num espaço de, tu não sabes fazer, então fica afastado, e, ao mesmo tempo, sobrecarregando o universo feminino, né? E quanto que isso, às vezes, sai de uma forma impensada, né? A gente não se dá nem conta, simplesmente repete, reproduz e se sobrecarrega. Acha pouco o tanto que tem, continua fazendo mais. Deixa eu fazer do jeito dele, bota a fralda errada, mas bota. Se vazar, vai aprender que vazou, botou errado, aprende de novo, enfim. Contanto que a gente vá se respeitando nesse processo e compreendendo que o fato de educar, não é, o fato desse apoiamento, desse suporte, dessa participação efetiva na gestação, no parto, ela é necessária, né, para que a gente consiga sustentar, porque é uma barra da conta disso tudo sozinha, né? E, assim, é muito feliz de ouvir você falar de Paula e falar dessa coisa. A gente vai também tratar da humanização do nascimento, acho que amanhã. Bem, a gente está só começando, tem muita coisa, a gente tem uma semana inteira pela frente, tem uma temática longa aí para a gente discutir com esse olhar, né, sobre quem cuida. Enfim, mas eu quero muito ouvir você. Me fale de você, na sua experiência de músico, com toda essa arte-terapia aí. Arte-terapia, não. Musicoterapia. Musicoterapia, porque ela falou de arte-terapia, eu olhei para outra que é arte-terapeuta também, já fiquei toda misturada aqui. É muita terapia, muita música, muita arte, mas é essa junção de fatores, né? E como é que é a tua vivência, assim? Como é que foi a tua experiência, você, músico, pai? Como é que isso tudo envolve? Como é que você consegue lidar com isso, envolver isso e construir isso aí? Eu tenho vivido muito andando, conhecendo pessoas. A gente fez, ano passado, uma série de eventos nas escolas e creches da prefeitura, algumas inaugurações no ano passado com a companhia Caixinha de Música. É um trabalho que a gente faz com músicos, né, com uma banda e com grupos de várias formações em escolas. E eu sempre levo meus filhos, né, nesses eventos, porque eu acho que é um momento em que, quando o filho da gente está com a gente o dia todo, conhece realmente as práticas, os saberes do pai, né? Eu falo na parte paternal porque você tocou isso logo no começo e frisou que é importante. E eu vejo que meu filho, ele tem aprendido muito a como meu pai se relaciona com as pessoas, como é que ele vive, como é que ele... Eu acho que esse aprender no vivenciar traz muito fortalecimento para a formação e desenvolvimento da criança. Eu aqui com o microfone desligado. Pois é isso, né? Essa fala que você fez, né, Lu, dessa coisa do viver, né? A fala. E é uma coisa meio clichê mesmo, né? Mas que diz que como é a fala, o vento leva, né? Não, mas é no papel. Mas, enfim, é que o exemplo arrasta. Isso. É isso. Isso, obrigada. É o exemplo que arrasta. Pois é, essa vivência, né? Estar perto, esse compreender. A gente vai, certamente um dia, a gente vai fazer uma conversa e talvez a gente bata um papo mais profundamente sobre a questão da economia do cuidado, né? De como a gente precisa tirar essa sobrecarga da gente. Tem coisa que, de fato, quem vai fazer somos nós. Amamentar, quem vai amamentar sou eu. Eu acho que eu não posso falar muito, porque senão eu vou colocar Rafael em saia justa. Não, mas vai falar. Nesse aspecto. A gente vai falar juntas isso, porque descortinar isso, sabe? Trazer isso à tona.
do quanto que se faz necessário esse olhar, né, mais realista. Por isso que eu falei da coisa da quebra do romantismo, sabe? E eu sou super feliz de saber que hoje as nossas filhas terão a oportunidade, por exemplo, da oportunidade que eu não tive. Eu assisti muito filme de princesa, era a princesa que esperava o príncipe encantado. Eu sou apaixonada por Valente, né, que diz que não quer casar. Ela quer lutar pelo reinado dela, monta no cavalo. E Frozen, minha gente, tem amor mais verdadeiro do que a gente sente pela irmã, pelo irmão. Então, é um pouco desse recorte que a gente vai trazendo para quebrar esse mito, sabe, desse príncipe encantado, que literalmente enjaula a gente, diz que a gente não pode questionar, não pode se posicionar em determinadas situações, porque é o príncipe encantado, né? Para não quebrar um encanto, a gente vai carregando nas costas e caminhando, e enchendo a bagagem de menino e tomando conta de tudo. Mas, enfim, a gente já está no finalzinho do nosso papo. A gente tem uma semana longa pela frente. Eu quero, de coração, agradecer. Luciana, eu queria que você fizesse sua fala final, né? Depois você fala também, mas eu queria começar ouvindo você. Então, quando eu estava subindo aqui, eu estava lendo alguns poemas de Paulo Freire e fiquei muito contente da gente poder estar num espaço, né, que homenageia uma figura de tanto valor, né, para nós. Isso. Quando o Rodrigo trouxe o aspecto cognitivo da música, eu fiquei, me remeteu a algumas vivências que eu tinha ainda quando estagiária de psicologia clínica infantil, que a minha supervisora dizia, olha, além dos aspectos afetivos e de vínculo que são criados com a criança, você pode estimular também o cognitivo. E aí eu fiquei mais tranquila e jogava. Então, como a gente pode, sim, seja na prática psicoterapêutica mais estrita com o psicólogo, ou seja, de outras formas, a gente pode estar atrelando o afetivo, o cognitivo. E, por fim, queria falar um pouco mais no lugar de mãe, nessa esteira do que Isabela nos ofertou. Eu fiz o doutorado grávida e foi muito puxado, muitas situações que me deixaram muito mexidas, mas eu queria amarrar uma situação, vivia com textos em voltas e livros, e numa dada situação, Lucinha, que é o nome da minha filha, olhou para um texto e falou, mamãe, esse é um livro sem portas, e eu achei bárbaro, eu disse, bom, eu vou ficar com a poesia desse processo tão puxado. Queria agradecer a oportunidade. Que lindo, é isso. E você, Rodrigo? Vamos nos despedir desse primeiro momento aí. A gente começa com música, se despede com música, né? Eu gostaria de agradecer o convite, Isabela, a participar aqui com Luciana, que é maravilhosa, né? Estou encantado com o seu projeto, muito belo. A recíproca é verdadeira. Isso. E o convite da Beth, o convite de toda a equipe. E a gente entende que é um espaço que realmente a mãe, o pai precisam desse acolhimento, desse apoio, de informações que agreguem, né, que elevem também e tragam uma leveza no ser, no viver, porque a nossa vida é cheia de percalços, de dificuldades. A gente está num momento delicado também dessa pandemia, né, muitas questões sociais, e é uma iniciativa maravilhosa, Isabela, parabéns. E a gente termina também toda a aulinha, o show, a gente canta, né, também. Tchau, 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 nossa live terminou. Tchau, 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 pra casinha agora vou. Tchau, 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 o showzinho terminou. Tchau, 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 pra casinha agora vou. Pra casinha agora vou, eu vou. Pra casinha agora vou. Que delícia terminar assim, não é? Muita arte. Que maravilha. Obrigado, Isabel. Pois é, agradecendo demais a cada uma e cada um que esteve com a gente até agora. Queria aqui dizer que é isso, né? A Semana do Bebê é uma semana que a gente constrói aqui em parceria, a Prefeitura do Recife em parceria com a Unicef e tantas outras, a tantas mãos isso aqui é construído. E quero aqui só reforçar que amanhã, às 19 horas, a gente tem um painel também aqui, para tratar sobre a questão desse parto humanizado, dessa preparação durante a gestação, do parto, do pós-parto. E na quarta-feira, também às 19 horas, a gente vai tratar da questão da nutrição, né? Do quanto que é importante olhar para essa nutrição
principalmente durante a gestação. Enfim, e confirmar com vocês que a programação segue até domingo e está disponível no site semanadobebê.recife.pe.gov.br. Gratidão enorme, Deus abençoe, boa noite. Para casinha agora eu vou. Tchau, 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 pra casinha agora vou. Tchau, 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 nossa live acabou. Tchau, 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 obrigado, obrigado. Gratidão. Tchau, tchau, tchau. Tchau.